E damos continuidade ao nosso projeto Arrancada UF, agora no ponto de número 11. Vamos lá? Ponto 11. Mota, qual foi o ponto que você separou aí para tratar com a gente? Esse ponto 11. É a parte de impedimentos e suspeição. Aqui, esse ponto está relacionado ao conteúdo da Lei 9784 de 99, que trata do processo administrativo. Pois bem, quando a gente fala sobre princípios, a gente lembra do LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Tá. E o que isso tem a ver com esse ponto que a gente está tratando agora? Tem a ver o seguinte, quando a gente estuda o princípio da impessoalidade, uma das vertentes, das interpretações possíveis nesse princípio da impessoalidade é aquela que trata da isenção, da imparcialidade, da neutralidade. É exatamente aí que está esse ponto que a gente está estudando a partir de agora. Por quê? A professora Maria Silvia Zanella de Pietro, ela, como exemplo desse princípio da impessoalidade, ela fala da questão da imparcialidade, da neutralidade e exemplifica com esses institutos aqui. Imagina só, eu, Mota, tenho interesse direto na matéria objeto de um determinado processo. Interesse direto. Aí aquele processo bate nas minhas mãos para que eu me manifeste, para que eu atue, para que eu profira uma decisão. Como é que eu vou decidir um processo onde eu sou um dos principais interessados? Você concorda comigo que nesse caso não haveria que se falar em imparcialidade? Eu vou ser parcial. Por quê? Porque na hora de você decidir um processo que você tem interesse, você concorda que se uma decisão desfavorável me prejudica, na hora de analisar, fala, pô, peraí, né? Eu vou decidir de uma maneira que seja favorável para que eu pelo menos não me prejudique. Ainda que eu não tenha nenhum tipo de ganho, mas pelo menos eu não me prejudique. Como é que eu vou ser isento decidir num processo onde eu tenho interesse? Como é que vai haver isenção, imparcialidade, por exemplo, se eu vou decidir um processo, atuar num processo onde há uma amizade íntima com um interessado naquele processo? Isso pode gerar uma suspeição. Então é exatamente sobre isso que a gente começa a falar agora. Os casos de impedimento e os casos de suspeição. Onde que a gente encontra isso, Mota? Aqui, na Lei 9784 de 99. Mais precisamente, do artigo 18 até o artigo 21, temos disposições importantíssimas acerca desse ponto. Vamos lá? Bom, eu começo pelos chamados impedimentos. Os casos de impedimento estão previstos no artigo 18. Eu vou puxar aqui uma setinha. Os casos de impedimento, eles estão previstos no artigo 18 da Lei 9784 de 99. Por sua vez, os casos de suspeição a gente encontra no artigo 20. Então, o artigo 18 trata dos casos de impedimento, o artigo 20 trata dos casos de suspeição. Vamos ao artigo? Você está com seu material aí, não está? Ótimo. Então, vamos lá. Impedimentos. Vamos começar por eles. Impedimentos. Pronto. Mota, quais são os casos de impedimento que a Lei 9784 de 99 traz para a gente? O artigo 18 diz o seguinte, olha lá. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que... São três situações, são três incisos que trazem para a gente os casos de impedimento. Primeiro, tenha interesse direto ou indireto na matéria. Já vamos colocar isso aqui, ó. Interesse direto ou indireto na matéria. Imagina só, eu, Mota, atuando num processo administrativo onde eu tenho interesse direto na matéria. Como é que eu vou ser imparcial atuando num processo onde eu tenho interesse? Como é que eu vou ser imparcial, neutro, isento, atuando num processo que eu tenho total interesse naquela matéria? Não dá. Então, nesse caso, havendo interesse direto ou indireto na matéria objeto do processo, eu devo me declarar
impedido. Eu vou declarar o meu impedimento. Ó, eu estou impedido. Mota, se você estiver impedido e não informar que está impedido? Já vou falar sobre isso. Mas já te adianto que o artigo 19 prevê que a omissão no dever de comunicar impedimento é falta grave para fins disciplinares, ok? Segunda situação prevista como impedimento no processo administrativo. Diz a lei, caso tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante. Ou se tais situações ocorrem quanto a cônjuge, companheiro, parentes e afins até o 3º grau. Então vamos colocar isso aqui. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante. Como assim, Mota? Atuar como perito, testemunha ou representante? O que ele está querendo dizer com isso aí? É o seguinte, imagine que eu, Mota, engenheiro, não é o meu caso, eu não sou engenheiro, eu sou formado em Direito, então eu não sou engenheiro. Pois bem, eu, Mota, imaginemos, engenheiro, atuei como perito num processo administrativo. Emiti laudo ali, aquela coisa. Atuei como perito num processo administrativo. Aí chega mais à frente, querem que eu decida, não, porque você é autoridade para poder decidir o processo. Como é que eu vou decidir um processo onde eu atuei como perito? Como é que eu vou atuar num processo se naquele processo eu já participei na condição de perito? Imagine que alguém tenha me arrolado como testemunha. Aí eu fui lá e fiz, dei um depoimento, participei, atuei no processo de alguma forma como testemunho, porque foi arrolado ali. Aí chega mais à frente, Mota, você tem que atuar nesse processo. Como é que eu vou atuar num processo que antes eu já atuei como testemunha? Não pode. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Vou declarar o meu impedimento. Ou, se essas situações recaem sobre cônjuge, companheiro, parentes e afins até o 3º grau. Ok? Joia? Ah, mas não recaiu sobre mim, mas recaiu sobre cônjuge. Então, obviamente, também estou impedido. Ah, mas a pessoa não é casada no papel, vive junto. É união estável? É. Então é companheiro. Então, se recair nessa situação, não tem jeito, está impedido, vai ter que declarar um impedimento. Então, temos aqui uma segunda situação prevista para o impedimento. E temos uma terceira. Olha a terceira, diz assim: esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Olha isso, litigando vem de litígio, tá? Litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou cônjuge ou companheiro. Mota, não entendi. O que significa essa aí? Imagina só, eu, Mota, atuando num processo administrativo. Imagina só, tô lá num processo administrativo, que não tem nada a ver com o processo que eu vou falar, um outro processo e tal. Aí chega um estagiário para mim e fala assim: Mota, processo administrativo aqui para que você atue. E fala, tá, tudo bem, cara, deixa aí o processo. Doutor Mota, queria só falar uma coisa. O senhor deu uma olhada nesse processo aí que eu acabei de dar para o senhor? Não, por quê? Então, esse processo aí que o senhor vai atuar? Não, por quê? O que aconteceu? Você já olhou o sobrenome da pessoa que está aí nesse processo administrativo? A pessoa interessada? Não, por que tem o sobrenome? Então, dá uma olhada nesse sobrenome. O senhor já tinha falado que tinha algum problema na justiça com um cara que tinha um sobrenome igual a esse. Lembra disso? Que sobrenome é esse que você está falando? Deixa eu ver o processo. Quando eu pego o processo, o sobrenome é o mesmo sobrenome de um cara que tem uma diferença, um problema comigo na justiça. Tá rolando um processo judicial, existe um litígio judicial meu com um cara
que tem aquele sobrenome. Aí o estagiário brinca comigo e fala assim, será que é parente, doutor Mota? Será que é parente? Fala, cara, esse sobrenome me persegue, cara, cruz credo, Deus me livre. Eu vou pesquisar. Essas crianças de hoje, né? Essas crianças, esses adolescentes, os jovens de hoje, essas crianças parecem que nascem com chip, né? Cruz credo, domina a internet, né? Essa coisa de rede social com uma maestria impressionante, né? Pois bem, vou pesquisar com o senhor, doutor Mota. Não, cara, perde seu tempo não, cara. Vai estudar, melhor que tu faz, vai ficar perdendo tempo na internet. Não, doutor Mota. E se for parente? Vai que ela é irmã do cara, que é esposa, parente, sei lá. Ih, cara, nem quero descobrir. Se tu descobrir, nem me fala. Não, vou falar. Chega no dia seguinte, ele fala, aí, doutor Mota, sabe aquele sobrenome que chegou, que o senhor tinha lá, a diferença? Sim. Sabe aquele processo administrativo daquela senhora que tinha o mesmo sobrenome desse cara aí que o senhor está discutindo aí, está tendo um problema na justiça? Sim, o que tem? Aí, descobri, o senhor não vai acreditar, ela é esposa do cara. Peraí, ela é esposa do cara que tem um problema comigo, que está litigando comigo judicialmente? É. A interessada no processo é ela. Só que ela é esposa dele, desse cara. Ah, é? Ah, foi bom você me avisar. Cara, eu queria ficar isento na história, mas não tem como. Sabe o que eu vou fazer? Já que lá na justiça eu tô achando que eu vou perder essa ação para ele, eu vou descontar esse meu problema, vou descontar essa minha raiva em cima do processo dela. Quero nem saber. Casou mal pra caramba, não posso fazer nada. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Como é que eu vou ser imparcial? Como é que eu vou ser neutro? Atuando num processo onde a pessoa interessada é cônjuge de uma pessoa que litiga judicialmente comigo. Sabe o que vai acontecer? Pela raiva que eu tô do cara que é o marido dela, aqui na minha situação hipotética, eu vou descontar no processo dela. Não sei nem o que ela tá pedindo, mas a resposta é não. A resposta, não sei nem o que ela tá pedindo, mas eu vou dar um jeito de brecar e de não passar esse processo aí dela, sei lá o que ela tá pedindo, mas sei lá, não importa, eu vou decidir de maneira contrária ao que ela tá pedindo. Para evitar esse tipo de situação, se estiver litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou seu cônjuge ou companheiro, eu estou o quê? Impedido de atuar no processo administrativo. Então aqui nós temos 3 casos importantes de impedimento. Esse aqui do inciso 1º, interesse direto ou indireto na matéria objeto do processo. Esse aqui do inciso 2º, participação como perito, testemunha, representante, ou se essa situação recair sobre cônjuge, companheiro, parente e afins até o 3º grau. Para calcular grau de parentesco, ó, você tá aqui, para os seus pais, uma setinha, 1º grau. Para os avós, ó, passa pelos pais, sobe para os avós. 2º grau. Tio, ó, você, seus pais primeiro, seus avós segundo. Desce colateral para o tio. 3º. Então é assim que a gente calcula grau de parentesco, tá? Então, até o 3º grau, né? Parentes e afins até o 3º grau também estão aqui. E 3º, litigando judicial ou administrativamente com o interessado, cônjuge ou companheiro. O artigo 19, ele diz o seguinte, ó, a autoridade ou servidor que incorrer em impedimento, ó, se tiver impedido, olha lá, deve comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. É obrigatório. Se você está impedido, você deve comunicar à autoridade competente. Vou colocar isso aqui, ó, impedimento, vou puxar uma setinha e colocar aqui, ó, deve comunicar à autoridade competente, ok? Deve, vou até sublinhar isso aqui, ó, deve comunicar à autoridade competente, abstendo-se de atuar. Mota, e se não fizer isso? Vou colocar aqui, ó, sob pena de falta grave para fins disciplinares. Onde está escrito isso, Mota? Artigo 19. Olha o parágrafo único. A omissão no dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Aqui, ó, para fins disciplinares é falta grave. Tem que comunicar, deve comunicar, ó, é falta grave a não comunicação. Beleza? Então, o artigo 19, ele traz essa previsão aqui, deve comunicar à autoridade competente. Não é uma mera faculdade, é uma obrigação. Ele tem que comunicar à autoridade. Joia?
Cuidado para não confundir o impedimento com a suspeição. E por que, Mota? Pelo seguinte, a suspeição ela tem situações mais subjetivas do que o impedimento. Repare que o impedimento ele traz situações bem objetivas. Interesse direto ou indireto na matéria, tem atuado ou vem atuar como perito, testemunho ou representante, ou se recair sobre cônjuge, companheiro e por aí vai. Litigando judicial ou administrativamente com o interessado, cônjuge ou companheiro. Percebeu? São situações objetivas. No caso da suspeição, não. A suspeição, ela tem uma natureza mais subjetiva. Envolve, veja, suspeição começa com S de sentimento. E tem dois sentimentos que ele envolve aqui. Amizade e inimizade. Mas não basta isso. Tem, digamos, uma intensidade na história. Olha o que diz o artigo 20. O artigo 20 fala sobre a suspeição. Mota, o que o artigo 20 traz pra gente? Ele diz assim, ó. Pode ser, olha a diferença, pode ser arguída a suspeição de autoridade ou servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Vamos colocar isso aqui. Suspeição, amizade íntima ou inimizade notória. Com quem, Mota? Ele fala aqui, ó, no artigo 20. Com algum dos interessados ou respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau. Então, amizade íntima ou inimizade notória com interessado ou cônjuge, companheiro, parentes e afins até o terceiro grau. Mota, eu não consegui entender isso aí não, da suspeição. Então vamos lá, deixa eu te explicar aqui essa situação. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar aqui a seguinte situação. Imaginemos aqui, ó, imaginemos que, sei lá, eu, Mota, processo administrativo, e o processo administrativo, né, que eu em tese vou atuar, é um processo onde o interessado nesse processo é um camarada que cresceu comigo. Sabe, as pessoas acham que nós somos irmãos, assim. Pô, vocês devem ser irmãos, não é possível. Porque vocês até fisicamente, não, a gente não é irmão não, cara, a gente é amigo, cara. Pô, não é possível, cara. Caraca, vocês se conhecem desde quando? E, cara, a gente cresceu junto, a gente estudou junto, a gente fez concurso público junto, as famílias se conhecem. Pô, eu conheço esse moleque quando a gente jogava bola junto. O cara é meu irmãozão mesmo. Servimos o quartel junto. Ih, esse moleque, pô, esse aí é meu irmãozão. Aí imagina, o processo dele bate lá no meu setor e eu vou atuar no processo do cara. Aí eu faço uma chamada de vídeo, deixa eu pegar aqui o apagador quando fosse no telefone, faço a chamada de vídeo. Fala aí, Muquirana. Beleza, cara? Tranquilo? Aí, tá fazendo alguma coisa aí? Tô te atrapalhando? Irmão, deixa eu te falar um negócio aqui. Sabe que eu sou teu amigo pra caramba, né, cara? Sabe que eu sou teu irmão. Tu só nasceu em família diferente, irmão, porque a gente é irmão, né? Sabe disso. Aí, deixa eu te falar. Chegou um requerimento pra mim, um processo aqui, dá uma olhada. Conhece isso aqui? É tu que tá pedindo? Irmão, você nem quer que tu tá pedindo. Não, vou dizer que não, tô brincando, cara, tá tranquilo. O que tu tá querendo nesse processo aqui? Não, a gente é parceiro, a gente é amigo pra caramba, cara. Pô, amizade íntima, né, parceiro? A gente é amigo pra caramba de muitos anos. Tu quer o que nisso aqui? Tá, vou dar uma olhada aqui, deixa comigo. Falou? Valeu, te ligo depois do trabalho. Tamo junto, valeu, abraço. Não pode. Não pode. Por quê? Se eu tenho amizade íntima, veja, não é amizade qualquer, é amizade íntima. Existe ali um contato de muitos anos. Algo que faz com que a nossa amizade ali já traga algum tipo de suspeição para aquele processo. Aí imagina, eu decido favoravelmente, chega alguém depois e fala assim, pô, mas também amigo do cara, né? Ah, brincadeira, ele fosse comigo. Sabe aquelas coisas que... Então, para evitar, o legislador colocou aqui, ó, se houver amizade íntima, veja, não é uma amizade comum, uma amizade íntima, é como se fosse aqui um advérbio de intensidade. E inimizade notória. Inimizade notória. Inimizade notória. Notória. Não é aquela coisa assim, oi linda. Tá linda, tchau. Ai, odeio essa garota. Não, isso não é inimizade notória, isso é falsidade. Falsidade é outra coisa. Fala, amigão. Tudo bem, cara? Como vai? Satisfação.
Tudo bem? Sempre bom revê-lo. Tchau, querido. Sabe de alguma coisa? Só chamar. Tchau, querido. Tchau. Um abraço. Tchau. Sabe de alguma coisa? Me chama, eu vou ajudar a pisar para afundar. Vai. Ah, pro inferno você. Pô, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, não é assim que funciona. Isso não é inimizade notória, isso é falsidade. Isso é falsidade. Pela falsidade não está escrito na lei. Na questão, ele precisa, obviamente, se ele estiver falando da suspeição, eu entendo que ele precisa, de alguma forma, sinalizar isso aqui, que a amizade é íntima, que a inimizade é notória. Veja, notória. Notória não é uma inimizade comum. Tipo assim, não põe esse maluco, às vezes eu desconfio dele, sei lá, achei ele tão diferente. Não é isso, é inimizade notória mesmo. Imagina, aí eu, Mota, vou passar por um processo administrativo. As pessoas, sabendo que existe uma inimizade notória minha com determinada pessoa e que o cara é um desafeto meu e eu dele, colocam um cara propositalmente como presidente de uma comissão de PAD. Então eu vou acabar sendo demitido. Por quê? Porque bota o cara em inimizade notória, sabendo da situação dele comigo. Então vamos botar o cara. Isso vai criar uma situação desigual, uma situação de falta de imparcialidade. Como é que o cara vai ser neutro? Então, nesse caso, é possível haver arguição de suspeição. O artigo 21, inclusive, fechando, ele diz que o indeferimento dessa alegação de suspeição, o que isso aqui significa? Imagine, por exemplo, alguém arguiu a suspeição, dizendo, ó, o Mota não pode atuar nesse processo porque ele é amigo íntimo do cara. Aí a pessoa que analisou aquela arguição de suspeição, ela analisou e falou assim, cara, desculpa, mas eu não enxergo essa intimidade na amizade. Eles se conhecem, mas não é suficiente para dizer que existe amizade íntima. Existe algum tipo de contato, existe, oi, tudo bem? Tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, é educação. Isso não é amizade íntima, desculpa, mas eu acho que nesse caso aí não tem não. Então, ó, eu entendo, vou indeferir esse pedido, essa arguição de suspeição e o Mota continua atuando no processo. Vamos imaginar, alguém questionou e houve um indeferimento. Aí a pessoa que tinha feito a arguição de suspeição e foi indeferida, ela ficou insatisfeita, fala, não concordo, quero recorrer. Pode recorrer? Pode. O artigo 21 diz aqui, ó, o indeferimento da alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. Vou puxar uma setinha aqui e colocar isso, ó. Lá no artigo 21, a gente tem essa previsão. O indeferimento poderá ser objeto de recurso. Então, se alguém arguiu a suspeição e houve indeferimento dessa arguição, a pessoa pode recorrer e aqui diz a lei sem efeito suspensivo. O que significa sem efeito suspensivo? O efeito suspensivo, falando sobre o efeito suspensivo, o que é efeito suspensivo? Significa suspender o efeito da decisão até que uma nova decisão seja tomada. Veja que aqui isso não vai acontecer, porque ele disse o quê? Sem efeito suspensivo. Se é sem efeito suspensivo, então, mesmo que a pessoa recorra, até sair uma nova decisão, eu continuo atuando no processo. Não precisa suspender o efeito daquela decisão que indeferiu até que uma nova decisão seja tomada. Eu continuo no processo normalmente até que uma decisão seja tomada. Essa previsão aqui está no artigo 21 da Lei 9784. Então nós temos aqui, como eu disse, dois institutos importantíssimos. Primeiro, os casos de impedimentos e o outro aqui de suspeição. Então temos aqui, artigo 18, casos de impedimento, interesse direto ou indireto na matéria objeto do processo, a participação, ou caso venha participar como perito, testemunho e representante, ou se recair sobre esses outros aqui, e a litigância judicial administrativa com o interessado, cônjuge ou companheiro. Caso de impedimento, se tiver impedido, deve comunicar à autoridade competente sob pena de caracterização de falta grave para efeitos disciplinares se a pessoa não se abstém de atuar. Ela tem que se abster, eu não posso atuar porque estou impedido. Na suspeição, a amizade íntima ou inimizade notória, cuidado com esses termos, íntima e notória, tá? Repare, S de suspeição, S de sentimento. A amizade, sentimento bonito. Inimizade, sentimento feio. Ó, a amizade e inimizade, sentimento. Sentimento é com S de suspeição. Artigo 20, o indeferimento dessa arguição de suspeição pode ser objeto de recurso sem efeito suspensivo. Com isso, fechamos o nosso ponto 11. Isso aqui, por que não? Pode ser uma questão da prova, né? Impedimento de suspeição no processo administrativo.